Espírito. Sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Do Senhor, meus irmãos, este programa é um órgão de comunicação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus do Ministério Restauração. Temos como pastor presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira e diretor de comunicação o pastor Paulo Roberto. A nossa presidente da Abrace, a diaconisa Ana Elizabeth Schmidt. E o vice-presidente, pastor Neymar Parantes. Eu sou a irmã Andresa, educadora da Escola Abrace Pampa. Essa é a irmã Daniela. Paz do Senhor, irmãs. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Meu nome é Letícia. Aleluia. A irmã Daniela vai fazer uma oração agora para nós começarmos o programa. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão logados, né, videologados. Convido a todos para nós fazermos uma oração, né, para dar início ao programa. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, ó Pai. Que o teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Abençoa cada ouvinte, Senhor. Cada pessoa que estará assistindo o programa, Pai. Dá graça, dá entendimento, Senhor, às tuas servas que aqui estão, ó Pai. Nós colocamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Tudo para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema do nosso programa hoje é literatura infantil. Nós vamos conversar um pouco sobre alguns conceitos sobre a literatura, o que é literatura, qual a importância, a contribuição da literatura para o desenvolvimento da criança. Irmã Dani, o que é literatura? Bom, literatura, né? O nosso tema hoje bem abrangente, né? A palavra, né, em si, literatura, nós sabemos que é uma palavra que vem do latim, né, significa letras. E em si, né, tem bastante campo, né, de letras, abrange aí as histórias, parlendas, contos, né. Então é algo que também, né, pode ser uma grande contribuição, né, para o desenvolvimento das crianças, da infância, né. Várias áreas nós sabemos que ela pode contribuir, né? São inúmeras possibilidades, né? Que a literatura, né, nos auxilia, né, com os pais, mães, professores, né, a trabalhar com as crianças esse desenvolvimento, né? Tanto das idades menores, né, lá dos bebês, desde da barriga da mãe, né? Com os bebezinhos também, né? Dá para trabalhar bastante, desde a sensório motor até adiante, né, os maiorzinhos. Então, tem bastante campo, né, dentro da literatura para que essas possibilidades sejam ampliadas, sejam ofertadas bastante, né, para o desenvolvimento das crianças. Mas como não é eu que vou, né, abranger mais ampliar esse assunto, a nossa convidada, que é a irmã Letícia, que vai nos trazer, né, mais contribuições, né, sobre esse tema, literatura infantil. Ela, com certeza, né, tem bastante para nos passar, para nos contribuir conosco, né, para os pais. Então, eu fiz só uma breve abertura da literatura, mas vamos ouvir, né, a nossa convidada. Irmã Letícia, sobre isso que a irmã Daniela estava falando, nós sabemos que a literatura ela é uma ferramenta muito importante exatamente por ela abranger tantas áreas, né? Dentro do desenvolvimento da criança, que vai desde a oralidade até a construção de valores
Quero que a irmã fale, então, um pouco qual é essa contribuição da literatura no desenvolvimento da criança. Amém. Primeiramente, então, antes de responder a pergunta da irmã, agora, dia 20 de março, foi o Dia Internacional do Contador de Histórias. Então, eu achei um dia bem propício, né? Foi dia 20, hoje a gente está falando sobre literatura, né? Então, eu gostaria de aproveitar e parabenizar a todos os pais, os educadores, todos que gostam da literatura, que usam a literatura no seu dia a dia. Então, a irmã Andresa. Irmã Andresa, então, assim, o livro, ele, na verdade, a gente pode utilizar ele como uma atividade sensorial, né? Então, através do livro, a criança ela pode sentir, ela sente emoções, os sentimentos, desenvolve a imaginação, tudo isso de uma forma prazerosa, né, para a criança. Então, quando a gente oferta um livro para a criança, em vez de a gente só entregar o livro para a criança, deixar a criança manipular aquele livro, sentir a textura, a capa, as cores, né? As cores fortes chamam bastante a atenção das crianças. O cheiro, né? Eu, pelo menos, gosto de, quando é um livro novo, sentir, né? O cheirinho do livro. Então, tudo isso para a criança são atividades sensoriais, que elas já começam a trabalhar com isso, né? No livro. E, além disso, a criança também ela adquire uma postura crítica reflexiva, que é extremamente relevante à sua formação cognitiva. Então, através dos livros, como a irmã falou, através dos livros a criança ela vai aprendendo o mundo, né? Sim. Vai aprendendo a questões de dividir, de famílias, várias questões que a gente pode trabalhar diariamente com as crianças, né? Através dos livros, né? E a leitura, irmã, ela tem que ser um hábito, é um processo constante, né? Então, quando que a leitura começa, né? Qual é a melhor idade para a gente iniciar a leitura, né? Então, na verdade, a leitura, ela tem que ser feita desde quando já está lá no ventre da mãe. Sim, né? Então, a gente já pode cantar um hino, a gente pode ler uma história bíblica, ou cantar outras músicas, né? Outros hinos para criança, contar uma história, conversar com o bebê dentro da barriga, já para ele entender a questão da fala, né? Sim. Então, quando a criança nasce, a gente só vai fazer essa continuação. É uma coisa constante. Sim. Né? Então, processo, né? Isso, é um processo constante. Então, desde a barriga, ela vai se aperfeiçoar em casa, né? Os pais. Vai para a escola, já vai com esse desejo de... Não vai ter aquele problema que a criança não consegue ler, ou que a criança não gosta dos livros. E, futuramente, ela vai se tornar um leitor fluente, né? Sim. E a cada fase do desenvolvimento da criança, ela vai sentir, experimentar essa leitura de uma maneira diferente, não é verdade? Isso. Quando o bebê escutando a voz do pai, como a irmã falou, dentro do ventre, né? Após o nascimento também, cada fase vai ter algo que essa leitura, que essa literatura vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, né? Isso. Não vai ser da mesma forma, a criança maiorzinha não vai... e a criança pequena, menor, não vai entender da mesma forma, mas de alguma maneira aquela leitura vai estar contribuindo. Sim. Gostaria que a irmã falasse um pouco sobre cada fase ali. Sim. Então, só antes da gente falar sobre as fases, eu trouxe algumas... Seriam, assim, algumas dicas, né, de como que a gente pode trabalhar a literatura, né, para a criança, né? Então, eu vou começar a ler aqui, daí as irmãs, a gente pode ir conversando, Sim. né? Pode me ajudar? Então, assim, procurar compreender o tipo de assunto que desperta a curiosidade na criança, para então escolher o material de leitura. É muito importante a gente compreender o que o nosso aluno, o que o nosso filho gosta, para que a leitura seja prazerosa. Então, não adianta, meu filho gosta de animais, mas ele não gosta de dinossauro, e eu dou um livro de dinossauro para ele. Ele não vai ter prazer naquela leitura, ele não vai querer nem escutar, Sim. porque não é uma coisa que ele goste.
Então, é muito importante os pais, os professores, ver o que o seu aluno, o que o seu filho gosta, para que ele desperte aquele interesse pelo livro. E estimular a interação da criança com o livro. Essa estimulação da criança é bem importante, assim, ó. Quando você vai apresentar um livro para alguma criança, é bem importante que você leia o livro primeiro, né? Leia bem, para que você tenha domínio daquele livro, né? Primeiro o professor ou o pai, né, tem que ter domínio daquele livro. Sim. Então, depois que ter domínio, aí quando a gente vai estimular a interação, a gente pode fazer perguntas. Como será que vai acabar o livro? Como vocês gostariam que a história acabasse? Ou o que será que vai acontecer agora? E com tal personagem? Então, quando quem está ministrando, né, quem está apresentando o livro para a criança, ela tem o domínio da leitura, a gente não se surpreende. Porque, às vezes, né, se a gente dá um livro para uma criança e tem alguma coisa ali que não é bom para aquela idade, né? Aí, depois que tu mostrou, como é que tu vai tirar o livro? Não, isso aqui não é bom. É importante o papel, né, dos pais, dos professores, fazer essa mediação, né, essa mediador no conteúdo do livro, né, selecionar, até ver dentro dos princípios que a gente trabalha, né, se está de acordo com a faixa etária da criança. Isso. Conhecer o livro também permite que nós criemos e podemos ir além do que está ali naquele livro, né? Criando sons, criando recursos que vão além do papel, né? Isso. Além daquele visual, porque nós sabemos que o livro é somente palavras e figuras, mas com a tua imaginação tu consegue transformar aquele livro numa experiência que vai muito além daquilo ali, né? Sim. Então, permitir que a criança leia com ou para você. Quando já conhecer bem a história, apoiada na memória e nas ilustrações do livro. Isso seria o recontar, né? Então, quando a gente mostra para uma criança, eu tenho 2 filhos, um de 3, um vai fazer 7 agora, semana que vem. E o de 3, ele gosta muito de pegar os livros que ele já entende a história, que ele já conhece, e ele reconta a história, do jeito dele. Faz uma releitura. Isso, faz uma releitura ali daquilo ali. E ali a gente pode ver os conhecimentos que ele adquiriu através da leitura que eu fiz antes. É verdade. Para ver se ele prestou atenção, o que ele conseguiu absorver, o que ele tinha mais dificuldade. Então, isso é bem importante. Esse retorno, né, que a irmã estava falando, de ver a criança lendo aquele livro, permite que nós consigamos compreender aquela criança, né? Isso. Ver o que ela aprendeu com aquilo e quais as necessidades que ela ainda tem, né, de aprendizado. Isso é muito importante, inclusive, para o professor, é uma prática que nós fazemos no nosso dia a dia, ter o retorno daquilo que a gente está ensinando, ver o que a criança entendeu, quais as partes daquela história que ela gravou na memória, o que aquele livro trouxe para aquela criança, possibilitando que nós pensemos, repensemos a nossa atividade pedagógica, né? Sim. Trabalhar com textos que possibilitem a memorização, organizar coletâneas com eles e incentivá-los a contar a história sem lê-la, como a gente já falou antes, né? A participação da família é de suma importância neste processo, para que a criança crie o hábito de leitura. Aproveitar todos os momentos tranquilos e de lazer para o aprendizado lúdico, seja quando passear em parques e jardins, seja no ônibus ou no carro. Eu achei bem interessante isso aqui quando eu li, porque eu sou uma pessoa assim, ó, meu filho de 3 anos faz acompanhamento ali no Hospital Conceição, e eu sempre levo livros na bolsa. Sempre levo livros de cera, papel. Então, eu estou sempre incentivando a leitura. A gente vai no médico, é livro. A gente vai vir de casa até o trabalho, eu já deixo livros dentro do carro. Então, ele já entra no carro, ele já pega um livrinho. Então, a gente tem que aproveitar todos os momentos em família para que a criança entenda assim, eu vou pegar o livro só quando eu estou em casa. Senão, ela já vai criar um hábito na mente dela que livro é só em tal horário. Mas para ela entender que o livro
é em todo momento da vida dela. Sim. Né? Em todos os momentos, de uma forma prazerosa, para que ela não seja uma coisa obrigatória também, né? Sim, sim. Esse incentivo vai ajudar a criança no futuro dela também. Sim. Porque eu vejo que muitos têm dificuldade porque não gostam de ler, Isso. né? E se tu já tá desde cedo incentivando e mostrando para a criança que ler é prazeroso, lá no futuro, quando ela precisar ler lá na escola, aquilo já vai ser tranquilo para ela, vai ser uma coisa boa, ela vai ler um livro com prazer, vai descobrir aquele livro, vai sentir aquele livro e não vai ter, digamos assim, aquele trauma de eu tenho que estudar, eu tenho que ler esse livro, né? Isso. E ler alguma história engraçada ou cantar uma música infantil, quando a criança estiver inquieta, com medo ou nervosa, para acalmá-la. As irmãs são professoras, né? Então tem mais experiência que eu, né? Eu só tenho experiência como mãe, né? Então, às vezes, eu vejo, assim, é que quando os meus filhos, eles estão em casa muito agitados, são 2 meninos, estão muito agitados. Também tenho 2 meninos. E eles estão meio agitados, assim, eu coloco histórias no rádio e eles ficam ouvindo, assim, CDzinho de histórias que eu coloco dos corinhos infantil. O departamento de ensino, ele disponibilizou várias histórias em áudio para as crianças, bem interessante. E eu coloco, às vezes, para eles ouvir e acalma. É impressionante. Acalma, porque as histórias, elas têm ritmos, daí é barulho de cavalo, é ritmo, é a pessoa falando, então eles ficam ali concentrados naquilo ali. Na imaginação, né? Trabalhando a imaginação. A imaginação já está fluindo ali. Sim. E eu vejo que a coisa calma. Então, é bem importante quando a gente vê, assim, que as crianças estão agitadas, nervosas, com medo, alguma coisa, que a gente possa ajudá-las, né? Não de uma forma assim, às vezes a gente vai ajudar, fala alguma coisa meio grossa, acaba traumatizando, pode traumatizar a criança, né? Sim. Então, aqui, levar a criança frequentemente a livrarias, mostrar-lhe o ambiente e ajudá-la a escolher o livro. Então, para quem não sabe, né, eu trabalho ali na livraria Ramo da Videira. E então a gente tem muito material infantil, né? Muito material infantil. E eu acho engraçado os pais, né, às vezes chegam ali, os pais querem escolher os livros para as crianças. Mas é importante a gente deixar a criança escolher. Claro que às vezes a questão não vai deixar também a criança escolher um livro caro quando tu não tem como pagar, né? Mas eu tô dizendo assim, deixar escolher dentro das tuas possibilidades. Sim. Né? Olha, a gente pode levar esse aqui, tu pode escolher um desses aqui, até tal valor. Conversar com a criança e a criança, dentro do seu interesse, ela escolher um livrinho para ela levar. Com certeza vai ser muito mais prazeroso a leitura, né? Como a gente falou no início, né? E isso já vai trabalhando a autonomia da criança, né? Não quer falar alguma coisa? Pode seguir. Tá. Então, interagir, conversar e ler em voz alta com seus filhos. Né? É estimulá-los a desenvolver, por meio de estratégias simples e divertidas, 4 habilidades fundamentais. Primeiro a gente escuta, depois a gente fala, depois a gente lê, e tudo isso vai ajudar para escrever. Então, quando a criança ela vai chegar na fase de escrita, quando já vai começar a ir para o papel, então tudo aquilo que a gente plantou durante todos esses anos, com certeza vai ajudar muito ela nessa fase, quando ela começar a escrever. Porque ela não vai ter muita dificuldade, o vocabulário dela ela já vai estar bem mais avançado, já vai ter muito mais palavras. O livro, ele nos traz isso, né? Ele nos amplia o nosso vocabulário, né? Sim. Isso é interessante no livro, né? Porque muitas coisas que nós tentamos ensinar para a criança de uma forma mais, assim, dura, de uma forma mais da obrigatoriedade de aprender, o livro, ele ensina, assim, a literatura, ela ensina, assim, com tranquilidade, com prazer. Então, muitas vezes a gente quer passar uma coisa para uma criança, mas a metodologia que a gente está usando para passar aquilo ali está quase impossibilitando a criança de aprender. Mas a literatura, o livro, traz um prazer, traz uma riqueza que é natural para a criança aprender lendo.
Sim. né? Tanto ampliando o vocabulário, a criança que lê, ela fala melhor Sim, também, porque ela vai te ouvir falando, ela vai começar a se dar conta de que aquilo que está ali no papel também se aplica na vida dela, né? Escolher um bom livro para contar uma história para uma criança, para que ela consiga fazer associação daquela moral da história com a vida dela. Então tu tá ensinando tantas coisas para a criança de uma forma tão natural e tão prazerosa que chega a ser lindo de ver, né? Sim, é verdade. E é muito importante a hora que a gente for contar a história, a nossa entonação, né? Então, quando a gente vai contar uma história, a gente pode ver que tem vários personagens. Então, se a gente iniciar a leitura com um tom de voz e ir até o fim com o mesmo tom de voz, a criança, ela pode, né, com certeza, algo ela vai adquirir. Só que se nós mudarmos a entonação, né, quando for uma frase mais... você pode me dar um exemplo? Trocar a voz, quando for uma senhora, quando for um jovem, ou quando alguém gritar, ou quando alguém tiver medo. Mudar a nossa voz para que eles sintam aquilo que a gente está lendo. Sim. Né? A minha filha pequena, ela tem um hábito de... Eu conto uma história para ela e depois eu vejo ela fazendo uma encenação sobre aquela história. Então eu vejo assim, ó, que aquela vozinha que eu fiz da vovozinha ou do lobo, aquela entonação, aquela... como que se diz? Aquela dramatização que eu fiz ali durante aquela história, ela absorveu muito mais aquela história e depois ela leva para as brincadeiras dela, ela chama as amiguinhas dela lá em casa, ela quer brincar de contar aquela história, de sentar com as amigas dela e contar as histórias para as amiguinhas dela. Isso é muito interessante porque tu vê o prazer que ela está sentindo em receber aquela história, em receber aquele aprendizado. E isso é muito interessante porque... Os meus filhos, eles gostam muito da história do Davi e Golias. Menino, né? Então, sempre o mais velho, ele quer ser o Davi e o menor, ele quer ser o Golias, né? Então, eles gritam, eles pegam meia, aí colocam pecinha de dominó, que é as pedrinhas, eles giram dentro de casa, e cai. Então, eles dramatizam aquela cena ali, porque... Quando foi passada a história para eles, eles se envolveram com a história. Eles adquiriram o conhecimento, né, com aquela história, né? Mexeu realmente com as emoções deles, né? Isso. Então, às vezes eu percebo assim, quando eu vou falar alguma coisa, eu vejo que tem coisas que eles não absorvem. Daí a gente tem que começar, não, mas espera aí, ó. O que eu fiz que eles não absorveram o conhecimento? Retomar, né? Isso é metodologia, né? Isso, que é a forma com que tu vai passar um aprendizado, um ensinamento para a criança. Isso. Se tu tentou de uma forma e a criança não conseguiu absorver aquele conhecimento, tu volta. Opa, eu tenho que achar outra forma de ensinar isso para o meu filho, para o meu aluno. Sim, porque a gente não pode achar assim que os livros... É só para passar tempo da criança. Não. Sim. Como a gente falou anteriormente, a gente pode trabalhar muita coisa. Agora nós vamos entrar nas faixas etárias. Eu trouxe alguns livros para a gente mostrar para quem está nos ouvindo, alguns recursos que eu trabalhei com meus filhos quando eles estavam com alguma dificuldade. Sim. Então, ano passado, meu filho tinha 2 anos e o meu outro tinha 6. E... eles estavam com muita dificuldade de compartilhar. Só que eu falando não estava dando muito certo. Parece que eu não via assim muito. Aí chegou ali na Ramo um livrinho que é Deus nos ajuda a compartilhar. Aí eu li aquele livro assim, Jesus, glória a Deus, é isso aqui que eu tô precisando. Peguei o livrinho, comprei, levei para casa e comecei a trabalhar com eles através do livro. Então, sempre quando acontecia alguma coisa, o que aconteceu lá no livro? O que aconteceu na historinha? E a menina, o que aconteceu com ela? Aí eles começaram a lembrar e eles mesmos já foram... Não, a gente tem que dividir. Não vou dizer que isso não aconteça hoje, né? Sim, mas diminuiu bastante. Sim. A literatura, ela muda a forma com que a criança vai experimentar o conhecimento. Tem uma amiga minha que o menino dela estava com muita dificuldade na leitura.
E nós recomendamos para ela que comprasse livros do interesse dele. Isso. E isso foi um grande avanço para ele no colégio, porque ele estava travado por causa que ele não conseguia, ficava nervoso, né? Porque aprender traz essa nervosismo para a criança, esse receio, né? De eu tenho que aprender. Mas através daqueles livros, ele quebrou essa barreira e conseguiu ter uma melhora no ensino dele, no aprendizado dele, porque ele estava lendo algo que ele gostava de ler. Então, ele, na verdade, chegaram no objetivo final, mas de um jeito que ele nem percebeu. Sim. Foi um jeito que ele nem percebeu. Foi muito bom. Vamos fazer uma pausa agora, porque nós vamos ler aqui o nosso chat, né? Vamos ver quem está nos acompanhando ali no chat, irmã Dani. Fechei Pode ler aqui para o meu. nós? Peraí, Aqui. só um aqui. Ok. Bom, temos que saudar então nossos irmãos, a irmã Aline, né, Vieira, mandando paz, oração, união. Nossa A coordenadora. nossa coordenadora da Pampa. A irmã Franciane, minha colega de sala. A irmã Rita. Também a irmã Salete, né? Nos saudando no chat. A irmã Fernanda Machado. A irmã Liliana. A irmã Cleonice, né? Que também... A irmã Cleonice mandou aqui saudações para as irmãs. A irmã Andresa, a irmã Dani, né? Ela nos saudou, ela da Pampa também. A irmã Aira também, da Pampa. A irmã Cristina Nascimento, a irmã Cibele, da Pampa. Tem bastante irmã. Tem, A nossas equipe colegas Pampa sempre, estão... nas segundas, elas estão na audiência. Elas são fiéis ali. Irmão Lindomar Furtado. Também. A irmã Priscila Almeida, né? Nos saudando. A irmã Ana Lu Gonçalves. E a Silvana da Pampa também. A irmã Silvana dos Santos. A irmã Érica Melo. A irmã Jéssica. A irmã Miriam Nunes, nos dando a paz do Senhor. Lisandra Wagner. São as irmãs que estão no chat, né? Que estão videologadas aqui conosco. Nós também saudamos a todas, paz, oração, união. É uma alegria, né? Saber que nós estamos sendo ali, não estamos sozinhas aqui. Sim. Estamos sendo acompanhadas por nossas colegas ali, né? E tantos outros que estão nos acompanhando. Bom, agora nós vamos fazer uma pequena pausa, né? Eu vou me retirar agora, vou deixar as minhas irmãs aqui a cargo do término do programa. Então, quero agradecer a todos. A irmã pode colocar aí um hino para nós? Amas, meu Pai, tu me amas, eu sei que me amas, sei que me Dias difíceis vêm, horas amargas eu sei, e às vezes lágrimas descem dos olhos. Se eu orar, receberei o teu poder. Voltamos, né, novamente aqui com a irmã Letícia. Nós vamos continuar, né, abordando esse tema, literatura infantil. A irmã estava nos falando, né, a importância da criança participar da escolha, né, do livro, dar essa autonomia para a criança, né, aonde a irmã Andresa também tinha colocado, né, a experiência, o quanto foi, né, enriquecedor para uma criança, ajudou, né, para que ele pudesse desenvolver na leitura, quando ele teve acesso, né, aos livros que ele gostava. A irmã Letícia, né, vai continuar abordando o assunto, né, contribuindo, trazendo mais contribuições para nós. Glória a Deus. Bom, irmãos, gostaria de pedir para a irmã Tainê, não sei se tem como, o número do departamento de ensino tem como colocar? Nem no chat? Porque a gente teve uma pergunta ali, né, sobre como ter acesso a essas histórias que eu comentei antes. Então, a irmã Tainê vai ver se consegue colocar ali para nós no chat
o número do departamento de ensino para que os irmãos possam entrar em contato. Nós já vamos ver se a gente consegue e pra gente colocar no chat e para ver se os irmãos entram em contato com o departamento de ensino para solicitar essas histórias em áudio que a gente comentou. Outra coisa que a nossa irmã colocou no chat também aqui, uma contribuição aqui para nós, né, que ela falou, ó, existe um contato que fornece livros em PDF, Leia Itaú. Quem tiver interesse, adicione e envie uma mensagem para este contato. Então, ela colocou ali o número no chat. Realmente, nesse site tem bastante livros em PDF gratuitos, né? Então, é bem importante a gente ver isso quando a gente for na internet, baixar algum PDF, ver se é gratuito, se a gente pode baixar, se tá tudo certinho, né? Sim, e agora o MEC também, né, está com essa programação Leiturinha. Não sei se a irmã viu. Sim. Então, dá para selecionar lá algum conteúdo, né, para o filho, para o aluno. Meu filho tem recebido da escola, né, algumas histórias em vídeos. Então, é bem interessante. Aproveitando, né, deixa, eu vou mandar a saudação aqui para a mãe da nossa aluna Liliana, lá da Pampa, que na hora não estava ali no chat, né, mas nós queremos saudar também, agradecer que a irmã possa continuar, né, assistindo o programa. É uma bênção também. Bom, então agora nós vamos falar um pouquinho das faixas etárias. Quem quiser o número do departamento de ensino, eu vou botar o número da secretaria, da sede, e aí pode ligar para a secretaria, eles transferem direto daí também. Tá, amém. Muito obrigada. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as faixas etárias. Eu trouxe alguns livros, daí a irmã pode me ajudar, né, a Sim. mostrar. Então, nós vamos começar com crianças de 0 a 2 anos. Então, crianças de 0 a 2 anos de idade, elas exploram o mundo com seus 5 sentidos. Eles ouvem o que as pessoas falam ao seu redor e estão aprendendo a formar significado para as palavras. Então, a gente sabe, né, que a criança ela começa a engatinhar, já vai pro chão, tudo é boca, né? Sim. Tudo boca, é cheiro. Então, os 5 sentidos ali estão bem aflorados, né, na criança. Então, desenhos em cores vibrantes, texturas e volumes, poucos objetos por página e frases simples, música, né, nessa fase a bem música. Interessante. A música, né? A irmã trabalha em qual... Na Pampa. Não, mas em qual sala? Berçário? Não, Jardim. Jardim. Então, nessa fase, sim, do berçário, né, de 0 a 2 anos, a música, né, é bem importante até para trabalhar outras coisas, né, através da música. Não só, a gente não trabalha só a história, né, a gente trabalha movimentos, gestos. Sim, já bastante trabalha cores ali também, né? Isso. Ilustrações, assim. É bem importante nessa fase, assim, né, dos bebês, sensório-motor, a musiquinha, né, que dá para eles aprender bastante. Até o balbúcio, né, vão balbuciando, tentando, né, tentando estimular essa fala. Através das musiquinhas, eles vão imitando, né, e consegue aumentar o repertório também, né, da fala, na linguagem. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos. Só alguns exemplos, assim, para a gente ter uma ideia, né? Então, este aqui é um livro, né? Aqui tem imagens, letras. E aqui do lado, a gente aperta e ele vai falar o que está escrito. Então, para as crianças nessa idade e até de 3 a 4 anos, é bem interessante esse tipo de livro. Porque ele vai ouvir a historinha aqui e ele vai ver a imagem, porque ele ainda não sabe ler. Muito interessante. Mas ele vai associar que o que ele está falando está escrito aqui. Então, já vai englobando a fala, a escrita, as letras. E já vai treinando também a consciência auditiva ali, né? Com o áudio da história, bem... Esse livrinho aqui, meu filho ganhou. Então, é livrinho de banho. Então, tem vários
formatos, modelos, histórias que a gente pode trabalhar no banho, né? Para que o banho seja uma coisa prazerosa e a gente já aproveite, como a gente falou antes, Sim, já todo aproveite momento. aquele momento do banho e a gente já insere um livrinho ali no banhinho para eles. Então, esse livrinho aqui é de plástico, não tem problema molhar. Esse aqui é outro livrinho de banho, a história de José. Então, já tá velhinho, porque já É bem interessante que todos os momentos, né, em casa, Isso. a gente tem essa oportunidade de estar estimulando, né, o desenvolvimento das crianças. Então, é importante, né, que a gente use os recursos, né, que a gente, como mediador ali, viu que é Isso. possível, né? Então, é bem interessante. Então, esse livrinho aqui do Nascimento de Jesus. Então, aqui a criança mesmo, ela vem aqui, mexe e vira, né? Ó, quem Maria viu? Então, a gente pode falar, quem será que Maria viu? O que será que aconteceu? Aí a criança vem aqui, um anjo. Então, a gente pode já trabalhar com a criança assim, né? Então, este aqui é um livro de texturas. Então, aqui a barriguinha do urso, ó, a criança já vai sentir. Aqui a ovelha, os irmãos, a minha ovelha tá pintada, meu filho pintou. Então, a ovelhinha, o corpinho da ovelha. Então, como a gente falou, poucas imagens, né? A criança já começa a fazer associação. Então, ela associa, ó, aqui é uma imagem da abelha. Então, aqui a gente já vai mostrar, ó, a abelha. O meu filho, meu filho tem 3 anos. Então, ele passa a mão por cima, ele não sabe ler, mas ele passa a mão e diz, abelha, borboleta. Mas ele não tá lendo, é que ele fez a associação. Mas quantas sinapses ele já tá fazendo na Sim, mente dele, é. né? O meu também tem 4 anos e ele não sabe ler também, mas ele fica ali inventando a leitura dele, né? Isso. Então, é bem interessante. Esse livro aqui eu acho maravilhoso, porque é um livro para pintar com água. Então, a criança, ó, aqui tem a historinha e aqui a imagem tá branca. Então, a criança com o dedo, ela molha na água e vai passando aqui em cima. Então, ela vai imagina, né, para a criança, o que será que tem aqui embaixo? O que será que vai aparecer? Então, a gente pode trabalhar várias coisas com a criança, né? E cores, e deixar que a gente conta aqui e a criança pinta aqui com o dedo a água seca depois, tá? A água seca, fica branquinho de novo e outro dia a gente pode trabalhar com outra criança ou novamente com ela. Até eu gosto de pintar nisso aqui. É, curiosidade, estimula ali. É bem interessante. Então, esse aqui, eu trouxe esse recurso. Essa aqui é a história do Seu Lobato, né? Todo mundo já é conhecida, né? No meio das crianças, no meio das escolas, né? Então, eu encomendei porque eu não consigo fazer nada desses recursos assim. Eu acho lindo, mas eu não consigo fazer. Então, eu encomendei. Foi uma irmã que fez pra nós. Foi uma irmã que fez pra mim, a irmã Adelaide. Então, ontem eu trabalhei com meus filhos isso aqui pra testar antes de trazer, né? Então, a gente não precisa só simplesmente começar a cantar aquela musiquinha, né? Seu Lobato tinha... Então, já pode começar. Quem é esse aqui? Como é que é o nome dele? Quem é que conhece? Olha o tamanho da fazenda dele. Aquele dia tinha um sol. Então, a gente pode... Trabalha, né? Até trabalhar as cores, outras que coisas. cor é a roupinha dele. Isso. Então, a né? gente pode trabalhar outras coisas. Aí eu contei que o Seu Lobato não morava sozinho, né? Ele tinha morava com outros animais, né? Então, meu filho ia lá e tirava. Ah, quem é esse aqui? Como é que é o nome desse animal? Como é que é o som que ele faz? Aí a gente cantava a musiquinha. Sim. Então, a gente pode trabalhar várias coisas quando a gente consegue trazer algum recurso para dentro da história, né? Ali os pequenos podem já, né, trabalhar as onomatopeias ali, né, dos bichinhos. Sim. É bem, bem interessante. Agora, criança de 3 a 5 anos, que o nosso tempo já tá indo, né? As crianças de 3 a 5 anos. As crianças nessa idade começam a expressar seus sentimentos, a falar e a fazer muitas perguntas. Ainda não sabem separar a fantasia da realidade. Por isso, podem ter medo de figuras assustadoras.
Então, por isso que a gente tem que cuidar muito o tipo de livro. Por isso que é bom a gente conhecer antes Sim. de dar para a criança. Para que a criança não se traumatize, né? Não quero ler mais livro. Ai, vai aparecer aquele bichinho de novo. Então, a gente tem que ter um conhecimento antes do livro para depois entregar para os nossos filhos, né? Ou para os nossos alunos. Sim. Então, nessa fase, situações cotidianas, informações simples, temas sobre amizade e diferença. Então, nessa idade, eles já começam a ter conceitos, né, de letras e de números. Sim, Então, a gente já pode começar a trabalhar letrinhas, livros de ABC, livros para contar até 10. Então, a gente não vai alfabetizar, mas a gente já pode começar a inserir eles no mundo das dentro de um letras. mundo que, na verdade, eles já estão, né? Verdade. Eles já estão, só que agora eles vão ter que começar a decifrar, né? Que as letras, eles vão começar a decifrar os códigos, né? Sim. Para eles começar a ler. Então, vamos ver aqui, vou mostrar rapidinho. Ali, ó, que nem eu falei para as irmãs antes, o de compartilhar, não acabei não trazendo, ó. Deus nos dá paciência. Então, é um livro que a gente pode trabalhar com as crianças nessa fase, que é aquela fase de brigar, e, né? Então, a gente pode trabalhar um livro com uma intenção, não só simplesmente de um livro. E até numa sala de aula, né, irmã? Se tu tá vendo alguma dificuldade, algum problema, tu pode trabalhar aquela dificuldade em cima de um livro, de uma atividade, de um jogo, as né? emoções, né? Sentimentos, emoções. Isso. Ó, Deus nos dá amigos. Então, são alguns exemplos, assim, que eu trouxe. Esse aqui é bem interessante nessa idade. Escreva e apague. Então, a gente tem várias atividades. Tem a caneta aqui. Então, tem várias atividades para eles ligar, para o labirinto, os 7 erros. Tem várias atividades dentro de um livro que a criança ela já pode ter o contato com a caneta, né? Já pode ter trabalhar a coordenação motora. Então, tem várias habilidades aqui dentro de um mesmo livro que pode ser trabalhado com a criança. Aí depois a canetinha apaga também, daí fica bem interessante. Fica tudo certinho. Vou mostrar só mais uns recursos aqui, que eu acho que o nosso tempo já está se esgotando, né? Que eu trouxe. O avental. Né, gente? É muito usado nas escolas, né? Essa contação de histórias. O avental, acho que ficou transparente por causa do verde. Então, nesse avental, tem a historinha. Tem uma historinha aqui, a gente pode ir contando, né? Até a historinha essa aqui. Menina bonita do laço de fita. Então, a gente pode ir contando e ir trazendo o lúdico para dentro da história. Vai grudando ali, vai conversando com as crianças. Por que será que ele ficou de tal cor? Por que será que ele ficou de tal cor? Claro que isso, como a gente conversou antes, né? A gente já lendo, estudando a história, né? Antes. E esse aqui eu trouxe, que é... Deixa eu pegar ela. A irmã sabe quem ela é? A vovó. É a Dona Maricota, essa aqui. Então, esse aqui é a cesta da Dona Maricota. Então, eu trabalhei esse aqui eu fiz até meu estágio lá na Pampa com um flanelógrafo. Então, eu contava a história e grudava. Então, eu interagia com as crianças, né? E depois que eu contei essa história, eu trabalhei com a refeição, né? Os alimentos saudáveis. Então, a gente pode trabalhar bastante coisa, né? Com essas histórias. São infinitas possibilidades. Sim, a gente está trazendo só algumas. São infinitas. Esse livro aqui, O Leão e o Camundongo, ele é um livro sem palavras. Ele não tem palavras. Então, ele é bem interessante. Até quando eu vi ele a primeira vez, achei que era uma coisa, mas depois, como eu tô falando aqui, batendo bastante para que a gente estude o livro antes de dar. E eu achei que, na verdade, o leão era o vilão da história. Mas o camundongo, em todo momento, ele queria ajudar o leão. Sim. Então, a história é bem bonita. É uma história É uma história de amizade,
diferentes, um leão e um camundongo, né? Como é que vai ter uma amizade assim, né? Sim. Mas ensinar pra criança, Trabalhando as né? diferenças também, né? Trabalhando as diferenças. Aí eu contei pra eles e deixar eles contar depois. Porque não tem palavras, então é tudo na imaginação e naquilo que eles adquiriram, né? Sim. A irmã quer falar mais alguma coisa? Que Bom. nosso tempo... Estamos com o tempo já apertadinho, né? Faltam 5 minutinhos. Mas é bem assim como a irmã disse, né? Uma vasta possibilidade que a gente pode trabalhar através da literatura, né? Desde alimentação, sentimentos, emoções, letras, né? Músicas com os pequenininhos, depois já os maiorzinhos, né? Com a questão da alfabetização, que já vai contribuir bastante. Sim. Eu acho que é um tema que ainda tem bastante assunto, né? Mas foi bastante abrangente o que a irmã nos trouxe, contribuiu bastante, né? Que Deus abençoe a irmã. E que nós possamos colocar, né, em prática aquilo que a irmã nos ensinou, que a gente pode usar, né, com nossos filhos. Eu também tenho um de 8 e um de 4. Que a gente pode usar com eles, né, para trabalhar esses conflitos que acontecem, né, na infância. E a questão só dos recursos, para finalizar, a gente não precisa pensar assim que a gente tem que ter recursos mirabolantes e coisas. Eu e minha esposa fizemos um teatro para os meninos, eu segurando uma toalha de banho, e ele com 2 meias. Então, tu vê, coisas que a gente tem em casa. Isso. Para criança tudo é lúdico. Nós adultos que às vezes colocamos então, para criança, se tu pegar uma vassoura e dizer que é um cavalinho, uma coisa, então tudo a gente pode aproveitar tudo que a gente tem em casa para tornar um espaço um espaço lúdico para criança, né? Sim, a criança é bastante visual, né? Então ela gosta, né? Tudo interage, né, com ela ali, as gravuras, figuras, que nem a irmã disse, às vezes um simples recurso, um material que a gente tem ali, né, a gente pode transformar para trabalhar, né, através da literatura com as crianças. Então basta nós nos disponibilizar, né? Isso, tem muito material, tem muita coisa que a gente pode estudar, que a gente pode ler, que a gente pode se aprimorar. Então é bem interessante que a gente trabalhe, né, a literatura desde o ventre, como a gente falou, desde o ventre, desde o bebezinho. Insira o livro na vida dos nossos pequenos. Sim, acostumar eles desde pequenos, né, a ser leitores, né? Isso. Bons leitores. Nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos, as irmãs que estavam videologados conosco, a irmã Letícia, que veio aqui contribuir, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe a todos os alunos, que tinha uma aluna, mãe de uma aluna, né, presente também, nos assistindo. Então, mandamos nossa saudação para as irmãs da Pampa, da Pavão, da Partenon, para todos os irmãos. Então, nós vamos passar agora para a irmã Letícia fazer uma oração de encerramento, né? Para nós, é isso. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta tarde. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tu nos deu, Senhor, de estar aqui, Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Abençoa cada um, Senhor, que está nos ouvindo, Senhor, nesta tarde, Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, paz, oração e união. Promessa.